Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. O nosso conteúdo hoje irá falar sobre jogos e brincadeiras. Então, nós iremos estar dando continuidade à nossa disciplina sobre educação física e o nosso conteúdo sobre jogos e brincadeiras. Então, o que nós iremos aprender hoje, professor? Nós iremos aprender sobre um jogo talvez não tão conhecido por vocês, um jogo estratégico, um jogo que precisa você pensar, refletir, para você poder entender como é que ele funciona. Então, vamos assim à nossa aula e vamos ver se você conhece, então, esse jogo que irei mostrar para vocês. Então, vou mostrar para vocês e vocês vão dizer se vocês conhecem esse jogo. Então, como eu mencionei para vocês, iremos aprender sobre o conteúdo jogos e brincadeiras, e vai ser hoje sobre um jogo africano, né? Que jogo é esse? É um jogo chamado de Mancala. Já ouviu falar? Mancala, alunos, nada mais é do que um jogo da família dos jogos de tabuleiro. Por exemplo, que envolve o quê? Envolve jogadas, esse jogo ele é jogado ao redor do mundo. Jogos, por exemplo, ele é um jogo de semeadura, onde envolve contagem, onde você vai contar, e tem várias regras gerais. Os jogos dessa família, por exemplo, são mais conhecidos no mundo ocidental. Os jogos de Mancala, eles possuem um papel importante em muitas sociedades africanas, como também em sociedades asiáticas. Mas ele é comparável assim com o jogo de xadrez, por exemplo, no Ocidente. Mas de onde vem esse nome Mancala? De onde é que se origina isso? O nome Mancala é um nome árabe, comumente dado a alguns do tipo, por exemplo, alguns jogos do tipo. A palavra ela vem do árabe, nagala, literalmente significa mover. Por isso que é um jogo de contagem, né? Vai contando as peças e vai movendo uma casa para outra. Jogos de Mancala de ampla distribuição, eles podem parecer com diferentes nomes, como também em diferentes regiões, mas sempre com sutis variações e regras. Como vocês podem ver aqui abaixo, mostra para nós aqui um tabuleiro e mostra as peças também de Mancala, tá? De como é que o jogo funciona. Então, aqui só mostrando para vocês uma figura para vocês terem uma noção de como esse jogo ele funciona hoje. Mas aqui nesse próximo, nós já podemos observar um pouquinho mais sobre a história desse jogo, né? A primeira evidência do jogo de Mancala, ele é um fragmento de tabuleiro de cerâmica e diversos cortes na rocha. Eles são encontrados, por exemplo, na Etiópia, Axumita e em Matara, agora na Eritreia, e Ierrá, na Etiópia, que são datadas por arqueólogos entre os séculos 6 e o século 7. Mas é interessante notarmos também que há muitas similaridades de alguns aspectos do jogo com a atividade agrícola. Sabia disso? O jogo ele é baseado em atividade agrícola, de roça, de trabalho, né, da agricultura. E a ausência de uma necessidade de equipamentos especializados apresenta assim integridade, como também a possibilidade que o jogo poderia datar do próprio início da civilização, né? Contudo, existe pouca evidência verificável que o jogo é mais velho que algo em torno de 1.300 anos. Então, parem um pouco para pensar. Esse jogo é baseado em atividades agrícolas, onde ele mostra aqui, ele simula, né, uma semeadura de sementes em cada cova ou em cada buraco, por assim dizer, e aqui a parte onde irá poder colocar a colheita, tá? Então, a colheita são colocadas desse lado. Como também nós observamos aqui dois jogadores, né? Uma imagem de dois jogadores, né? Uma estatueta aqui mostrando os jogadores jogando o jogo Mancala, né? E
você pode ver que é um jogo de semeadura mesmo, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos aprender um pouco mais sobre as regras gerais desse jogo. Os jogos de Mancala, eles possuem uma sequência de regras gerais de jogo em comum de pegar todas as sementes de uma cavidade, que é chamado de estratégia, então semear as sementes uma de cada vez em uma cavidade. Como também capturar, baseado no estado do tabuleiro. Então, isso leva a quê? Isso leva a frase em português contagem e captura, algumas vezes usada para descrever as regras. Apesar dos detalhes, se diferenciam substancialmente. Esta sequência geral se aplica a todos os jogos. Quais são os componentes que precisam para jogar esse jogo, né? O jogo Mancala? Quais são os componentes? O jogo ele é tipicamente composto por um tabuleiro, como vocês podem ver na figura abaixo, construído dos materiais variados, vários materiais, com uma série de cavidades ou distribuições em fileiras. Então, você vê esses buraquinhos que tem aí, essas cavazinhas que tem aí, ó, distribuído em fileiras. Geralmente 2 ou 4. Alguns jogos são mais frequentemente jogados com buracos cavados na terra ou esculpidos na pedra. Já as cavidades também são chamadas de depressões, valas ou casas. Algumas vezes, grandes cavidades nas extremidades do tabuleiro, chamadas de poços, são usadas para o abrigo de peças capturadas. As peças do jogo são sementes, feijões, pedras ou outras pequenas contas similares que são colocadas ou transferidas pelas casas durante o jogo. Então, vocês podem ver aqui, ó, o tabuleiro, tá? Aqui são, por assim dizer, os armazéns, né? Desses dois lados. Aqui são as casas ou as covas, ou as valas, onde vocês vão semeando as sementes aqui, ó. Então, cada jogador fica com um lado, tá? Cada jogador vai ficar com um lado. Então, um jogador fica desse lado, outro jogador fica do outro lado, tá? Cada um tem as suas covas, tá? Vamos à frente, vamos aprender mais para vocês terem mais uma noção sobre ele. Mas, professor, qual é o objetivo desse jogo? O objetivo desse jogo, basicamente, é capturar mais sementes do que o oponente, né? Então, algumas vezes tenta vencer por meio de bloqueios de todos os movimentos do oponente. Então, você pode me perguntar, como é que eu posso capturar sementes do meu jogador? Ó, então, eu tenho aqui as minhas sementes desse lado, o oponente vai ter sementes desse outro lado aqui também, e eu faço uma distribuição. Comecei a jogar. Então, eu vou distribuindo as minhas sementes aqui. Escolhi uma casa, pronto aqui, ó. Então, eu vou distribuindo as minhas sementes. Passei a vez para o meu oponente. Ele também vai em sentido aqui, ó, anti-horário, distribuindo as sementes dele também, né? Vai distribuindo as sementes dele. Vamos mais à frente para nós aprender mais como será esse jogo. Como é que funciona, então, a semeadura? Vamos entender. Resumir um pouco, mas vamos entender mais a fundo. Por exemplo, no começo da vez de um jogador, seleciona uma cavidade com sementes que será semeada no tabuleiro. Esta escolha é geralmente limitada. Assim, as cavidades do lado atual do jogador do tabuleiro, assim como as cavidades com um certo número mínimo de sementes. Assim sendo, no processo conhecido como semeadura, todas as sementes de uma cavidade elas são deixadas uma a uma em buracos subsequentes, em movimentos ao redor do tabuleiro. A semeadura ele é um nome apto para esta atividade. Por quê? Uma vez que não apenas há muitos jogos tradicionalmente jogados com sementes,
mas colocando-se sementes, uma em cada vez, diferentes cavidades refletem o ato físico de semeadura, de plantar, de semear. Se a ação de semeadura para após deixar a última semente, o jogo é considerado um jogo de volta única, né? Então, o jogo é considerado um jogo de volta única. Voltas múltiplas ou semeadura revezada é uma característica frequente de jogos de Mancala, mas, apesar de não ser universal, Então, quando a semeadura é revezada, se a última semente durante a semeadura aterriza em uma casa ocupada, todo o conteúdo daquela casa, incluindo a última semente semeada, são imediatamente semeadas novamente na cavidade. O processo geralmente continua até a semeadura terminar em uma cavidade vazia. Então, conseguiram ter uma noção aí? Eu sei que é muita informação para vocês sobre esse jogo ao mesmo tempo, mas é para vocês fazerem o quê? Para vocês irem se familiarizando com o jogo, com o conteúdo. Com certeza vocês acharam esse jogo muito bom. É um jogo estratégico, um jogo que mexe com a mente de vocês e vão ajudar vocês muito a melhorar o seu raciocínio e o seu pensamento, seu raciocínio lógico, né? As suas faculdades das suas mentes, para vocês poderem ter mais concentração, tá? Como é que funciona o processo de captura? A captura, ela, dependendo do último buraco semeado em uma volta, em um jogador pode capturar sementes de um tabuleiro. Os requerimentos exatos para a captura, assim como o que é feito com as sementes capturadas, variam consideravelmente entre os jogos. Tipicamente, uma captura requer que a semeadura termine com um certo número de sementes, ou terminando através do tabuleiro de sementes em configurações específicas. Outra maneira comum de captura é capturar o conteúdo dos buracos que alcançam um certo número de sementes a qualquer momento. Também, diversos jogos incluem a noção de captura de casas e, portanto, todas as sementes semeadas em uma casa capturada pertencem ao final do jogo ao jogador que as capturou. Muita informação para você? Sei que é, né? É um jogo que ele basicamente parece ser um jogo simples, onde podemos observar aqui, ó, um jogo de semeadura, onde envolve tabuleiro, 2 jogadores, um jogo que compõe feito de regras, e essas regras precisam ser respeitadas para que possa se jogar, mas acredito que consegui passar para vocês uma breve noção de como é esse jogo. Portanto, deixo para vocês uma breve atividade, tá? Uma breve atividade, onde essa atividade, ela bem breve para vocês, onde trago algumas questões e, com certeza, vocês tirarão bastante proveito dessa aula e na próxima aula, garanto para vocês que vocês irão ficar mais ansiosos ainda. Por quê? Surpresa para vocês. Então, não perca a próxima aula sobre jogos e brincadeiras, que vocês terão uma surpresa que nós iremos fazer juntos na nossa próxima aula. Alunos, foi muito bom estar com vocês. Forte abraço e até a nossa próxima aula.